Fala torcedor tricolor, se você não quer perder nenhuma notícia do São Paulo em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às últimas notícias do São Paulo e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Agora bora pra notícia. Vamos de informações importantes do mercado da bola no tricolor. Em live no seu canal do YouTube, o jornalista setorista do São Paulo Gabriel Sá atualiza tudo sobre o mercado da bola no tricolor. Vamos ver. Eu vou abrir com um tema que eu sei que o pessoal do chat já estava mandando antes de começar a live para mim também no Twitter. Deixa sua pergunta no chat aí, você que está acompanhando, mais de 300 pessoas com a gente já nesse comecinho de live para a gente bater esse papo. Mas o que eu estava ouvindo bastante essa semana é do Lelê, né, do Fluminense, que é atacante do Flu, e saíram diversos boatos sobre o atacante do Fluminense, campeão da Libertadores agora, né? Claro que não teve tanto protagonismo no título, mas faz parte de um plantel campeão da Libertadores da América. E aí consultei com duas fontes do São Paulo sobre o Lelê. Eu vou até ler aqui a mensagem, ler do Lelê aqui, mas vou ler o que falaram. Eu enviei um post que estava falando, né, da possibilidade do Lelê e falei, procede, tem chance? E o que me responderam foi absolutamente nada, categoricamente, absolutamente nada. Então, assim, a gente, claro, né, a apuração de cada um, a gente sempre respeita os nossos colegas, mas assim, a minha apuração acerca disso com duas pessoas é que não tem absolutamente nada entre São Paulo e Lelê do Fluminense. Queria ouvir um pouco o Caio primeiro, posteriormente o Senna também, porque assim, eu acho o Lelê um cara extremamente abaixo da média que o futebol brasileiro busca de jogadores, e tanto é que nem no Flu está sendo tão bem visto, tão querido. É um jogador que fez um bom Carioca, salvo engano, né? Fez um bom estadual, mas que, cara, tem limitações técnicas muito claras. Acho que falta muito a parte técnica mesmo, parte de entendimento e leitura de jogo. Queria ouvir um pouco do Caio, a visão dele sobre o Lelê. E, enfim, claro que eu trouxe aqui que é um boato que me desmentiram, mas queria ouvir pro Caio se ele acha que é um nome que seria interessante para o São Paulo, de repente. Eu vou dar umas informações aqui agora em sequência para quebrar um pouco esses boatos também. Postei um pouco hoje mais cedo de um nome que eu tinha dado aqui no canal também, que São Paulo estava de olho, que é o próprio Gustavo Scarpa, né? Ex-Palmeiras, um cara meio de campo, um cara que o São Paulo chegou a ter conversa para entender valores, entender os moldes de um possível negócio, e o Galo, né, o Atlético Mineiro, avançou bem para contratar o Scarpa junto aí ao Nottingham Forest. Queria ouvir um pouco de você, Senna, e do Caio também, porque assim, o Scarpa é um nome que o São Paulo tem muitos parentes, muitos poréns sobre ele. Queria ouvir um pouco de você, se é o perfil de jogador que o São Paulo deveria ir atrás, ou se para você o São Paulo tem que visar outros nomes, porque o Scarpa não é aquele cara velocista, mas ao mesmo tempo tem uma característica criativa que pode ser interessante, né, Caio? Exatamente, mas só para dar também informação do Scarpa, o que foi a conversa do São Paulo com ele, né? Houve uma conversa para entender valores, para entender o que o Nottingham Forest gostaria e o que ele gostaria. O Galo está disposto. O que o Nottingham Forest pediu para negociar em definitivo é algo na casa ali dos 30 milhões de reais, fora o que precisaria pagar pelo Scarpa, que passa da casa do 1 milhão. Então o São Paulo entendeu que não tinha condições disso, e a gente sempre fala muito disso, né? Que o São Paulo não é o time que no leilão vai chegar com mais dinheiro, vai chegar com mais grana. Então o São Paulo corre por fora em muitas dessas concorrências, né? Foi assim com o Bruno Henrique, foi assim com o próprio Scarpa agora. Então o São Paulo não é o time que vai ter a grana maior para competir. Falando de outros nomes aqui que a gente lê bastante coisa durante a semana, né? Houve um nome que o Hernan revelou, que é o Ferreirinha do Grêmio. Ferreirinha, atacante, que ontem, inclusive, ele fez uma bela partida contra o Botafogo. Gostei muito da partida do Ferreirinha contra o Botafogo. Claro que a zaga do Botafogo é uma mãe, tá ajudando muito os times da Série A nos últimos jogos, claro, né? Porque foi líder muito tempo, mas o Ferreirinha fez uma boa partida. Para dar informação para você, então, do Ferreirinha. É sim um nome que o São Paulo pensa em ter no ano que vem, e é um perfil de jogador que o São Paulo pensa para o ano que vem. Mas o Ferreirinha, em específico, é um cara que a parte financeira pesa muito. O Grêmio pede ali cerca de 20, 30 milhões para negociar, em definitivo, o Ferreirinha. O São Paulo tá buscando, né, esperando um próximo ano para ver se o Ferreirinha desvaloriza, entre aspas, e se o Grêmio fica mais
viável negociar um cara desse porte. Dizem as más línguas, dizem quem convive com ele, que o Ferreirinha é São Paulino de infância, né? Então, claro que isso não faz tanta diferença, mas pode ser um pequeno diferencial ali na hora que for contratar, se é uma concorrência de outros clubes. Sim, e só para vocês também entenderem, né, o que eu falo de esperar os meses passarem para ver se baixa o valor. Ele tem contrato com o Grêmio até o final de 2024, até dezembro de 2024, e a priori não renova. Então o São Paulo está de olho nisso, porque caso confirme a não renovação dele, o Grêmio tende a negociar por um valor um pouco abaixo, porque senão perde o cara de graça. Então o São Paulo vai ficar de olho nisso, mas claro, também tem as conversas dele com o Renato ali, é um cara que é mais complicado, mas o São Paulo está de olho e o São Paulo deve tentar algo acima disso. Vou ler um superchat de 3 temas principais, que foi a pergunta também do último superchat. Luiz Gustavo, primeiro, conversas avançadíssimas com o São Paulo, por detalhes, conversei hoje com a fonte novamente para falar dele, e aí eu fiz a pergunta, que é a pergunta que tem muita gente fazendo, né? Tem chance de melar? Porque deu uma arrastada maior do que o São Paulo imaginava, e o que foi dito é que não, claro, chance de até que seja assinado, mas ele falou que é muito difícil, porque ele até inclusive já viu, né, casa para morar em São Paulo, já assinou casa para morar em São Paulo, então é uma coisa que está por mínimos detalhes, minutas, contratuais. Acho muito difícil que mele, deve sair uma definição aí na próxima semana, né? Deu uma arrastada agora por alguns termos pequenos ali que levam parte mais burocrática, uma mudança de país para ele também, né? Ele não estava morando no Brasil, então existem minutas nisso tudo, mas é um cara que está avançadíssimo por detalhes de jogar no São Paulo em 2024. Um outro tema que eu trouxe, que deu uma repercussão legal também, é do Mastriani. O Mastriani ganhou força nos bastidores do São Paulo, em meio à busca por estrangeiros, por centroavantes, né, que São Paulo está tendo. São Paulo tem dificuldades para achar centroavantes brasileiros bons e baratos, né, aquele bom e barato, e o Mastriani ganhou força nos corredores ali do Morumbi para as conversas para o próximo ano do São Paulo. Dito tudo isso, São Paulo tem muito medo de virar leilão de jogador de temporada, que existe muito isso em todo o Brasileirão, né? Tem um cara que joga um bom Brasileirão e aí vira um leilão, muito time paga mais do que ele verdadeiramente deve. Então, caso vire leilão, caso vire uma coisa de puta, a América começar a barganhar, a pedir mais do que o São Paulo entende que seja o máximo pelo Mastriani, vai ser difícil, mas é um nome que o São Paulo tá, assim, a expressão ganhou força é que já é mais comentado e que São Paulo entende que pode ser sim o banco do Caleri para o próximo ano. Eu queria ouvir um pouco do Caio sobre o Mastriani, mas antes do Emmanuel Martínez do América também, que saiu aí essa semana bastante boato sobre ele, e para dar informação aqui que eu vi alguns colegas falando que estava avançado, que estava próximo do São Paulo, e pelo que eu ouvi, né, de fontes, não tem nenhuma mudança na situação Martínez e São Paulo, assim, não tem nenhuma um passo novo. Então para o São Paulo é mais um cara que está no radar, assim como tantos outros. Agora, o Mastriani é um nome que o São Paulo entende que não é só jogador de uma temporada, o scout entende que é um cara que tem características parecidas com o Caleri, e o Mastriani é um cara que o São Paulo tá de olho. Eric, fora Luiz Gustavo, que não tá assinado, mas tá muito bem encaminhado. São Paulo pensa em mais 3 nomes pro ano que vem. Um deles seria um segundo volante, como eu falo no futebol moderno, box to box, eu odeio esse termo, mas é o cara camisa 8, segundo volante ali, que é o que é mais ou menos o Alisson no São Paulo hoje. São Paulo busca um cara dessa característica, um centroavante para ser banco do Caleri, que é o que a gente estava discutindo aqui, né? Quem poderia ser esse nome, e um ponta de 1 contra 1, um ponta rápido, caindo mais pela esquerda. E aí entra no mérito que também mandaram no chat aqui, vou até ver quem foi, o Pedro Almeida mandou: Mastriani é ok, mas não vale a vaga de gringo, saca? Entra um pouco nisso também, porque o São Paulo deve ter ao menos 10 saídas para 2024. Dentre as saídas vão ter jogadores estrangeiros no bolo. Claro que na Libertadores não tem esse limite, mas o Brasileirão, que é a maior parte da temporada dos clubes brasileiros, e o Paulistão também, tem um limite de 7 estrangeiros por partida, e o São Paulo tem 9 em seu plantel hoje. Bora falar das saídas, então, uma coisa de cada vez. Falar das saídas. Quem de fato vai sair? Já é certo que o São Paulo não conta para o ano que vem. Felipe Alves, Raí Ramos, Matheus Belém, Mendes, Erisson, Pato, David e Marcos Paulo.
O Mendes é um cara que o São Paulo, claro, vai esperar a proposta, porque ainda tem contrato, mas o São Paulo não conta com ele para o ano que vem, não está nos planos para o ano que vem e vai esperar uma boa proposta. Quem pode sair, tá? Quem pode sair em caso de proposta e o São Paulo consideraria uma venda. Nathan, Wellington, Alan Franco, Gabriel Neves, Luciano, e aí eu coloquei 2 aqui também, que assim, vão sair com certeza que não estão hoje no plantel, mas que são nomes que o São Paulo vai ter de volta, e aí pode ser que sejam negociados, né? Que é o Nicão e o Orejuela não vai ficar também. O Orejuela tá no Medellín, acho que é até o final de 24, o empréstimo dele, né? E, cara, é assim, é um cara que o São Paulo não conta para o ano que vem, não conta até o fim do seu contrato e vai sempre tentar empurrar para outros clubes do Orejuela. Mas então, assim, dentre essas saídas aí do São Paulo, o Mendes é um cara que dos gringos já é quase que certo que não fica, e tem as possibilidades do São Paulo negociar o Alan Franco e o Gabriel Neves. O Neves é um cara que, se vier uma boa proposta, o São Paulo vai pensar, porque ele tem status de reserva. Assim como o Alan Franco, mas o Alan é mais um movimento do staff dele, que tem sondagem do Boca, e o Boca tá oferecendo condição de titular para ele também, então pode ser que saia mais nessa movimentação do que o São Paulo achar que é um cara negociável, achar que é um cara que não prestaria para o ano que vem. O São Paulo quer sair o Alan Franco para o ano que vem, caso venha boa proposta, vai pensar em negociar. A qualquer momento voltamos com mais notícias do São Paulo. Salve, salve tricolor!